Agora a gente vai estudar anatomia e fisiologia do sistema digestório. Para ficar mais fácil, é melhor a gente entender o sistema digestório como um tubo. Aí um tubo que começa na boca e termina no ânus. E aí a boca, como vocês podem perceber, né, tem o dente, a língua, que vai empurrar o alimento para a faringe né, que a gente chamaria de garganta, e aí vai passar ali para o esôfago este alimento. Do esôfago o alimento vai para o estômago, no estômago ele vai passar agora para o intestino. E aí o intestino, o que acontece? Né? Tem lá o intestino delgado e o intestino grosso. Aí esse intestino delgado tem duas porções que vocês vão entender daqui a pouco como é que funciona essa história. Aí uma porção chamada duodeno, que é onde vai continuar ocorrendo a digestão, e uma porção ali que a gente chama de jejuno íleo. E essa porção jejuno íleo que vai ser a função aqui de absorver esses nutrientes após a digestão. Após isso acontecer, né, passar todo esse intestino delgado, começa o intestino grosso. E agora vem o intestino grosso. O intestino grosso ele tem aí os cólons, né, que é chamado de ascendente, transverso e descendente. E aí o final ali é o reto e o ânus. E aí termina aí o sistema digestório na forma de tubo. Bom, e o que existe ainda associado ao sistema digestório? As chamadas glândulas anexas, ou partes anexas, ou órgãos anexos. E quem são esses órgãos anexos? As glândulas salivares estão ali na boca, para produzir a saliva, o pâncreas, para produzir o suco pancreático, e a vesícula biliar e o fígado, onde ali o fígado produz a bile, a vesícula biliar armazena e vai secretar a bile, que é aquela coisinha verde ali que está na vesícula biliar. Beleza? Bom, então isso que seria assim a anatomia, né, do sistema digestório. Agora vamos entender a fisiologia. Bom, vamos lá, vamos por parte, hein, galera? Não pode a gente chegar assim tão radical, não. Vamos devagarzinho. Agora vamos ver a função, né, que é a fisiologia de cada parte desse sistema digestório, incluindo já as glândulas anexas. Então a boca é onde ocorre aí a digestão mecânica, ou seja, um processo de diminuir o tamanho dos alimentos como se fosse passar pelo liquidificador. Então é isso que acontece com os dentes. Então os dentes, ao mastigarem, vai diminuir o tamanho da partícula para que as enzimas tenham maior superfície de contato com esses nutrientes e assim permitir a digestão. Bom, nas glândulas salivares vai ser liberada saliva. E essa saliva, então, ela tem uma enzima super importante, que é a amilase salivar. E essa amilase salivar está facilitando esse processo de mastigação, né? Ela também tem aí a enzima, que essa enzima começa a digerir sobre o amido. Então, a amilase salivar ela tem um apelido também chamado de pitialina. Essa pitialina, ou amilase salivar, é que vai decretar ali, ó, que a digestão começa na boca, tá? Então, essa digestão ocorrendo na boca, começa na boca. Então, né, galera, ó, aí assim, ó, tem uma musiquinha que é assim, a digestão começa na boca, a digestão começa na boca, a digestão começa na boca. E aí fica só isso, para você fixar, galera. Ó. Então, onde começa a digestão? Na boca. Porém, qual é o nutriente que vai ser digerido? O amido, tá? Então, só o amido que vai ser digerido parcialmente, né? Que a amilase vai quebrar esse amido, transformar em maltose, tá? E essa transformação ocorre aí na boca. Então, agora que o alimento ele já está umidificado, ele se transforma numa coisa que a gente chama de bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele vai passar agora para o final da faringe, onde a gente vai fazer a deglutição. E essa deglutição é o quê? Engolir. Então, quando a gente engole o alimento, ele vai passar pela faringe, tá? Mas, antes da faringe ali, vocês estão vendo que tem, tem a laringe, né? E aí tem o outro canal que é o esôfago. Então, ali você tem dois caminhos. O alimento ele tem que cair aonde? No esôfago. Você cai na laringe, você vai sufocar. Aí não pode. Beleza? Então, aí tem uma válvulazinha chamada de epiglote. Na hora que o alimento passa, essa epiglote fecha e assim evita que você tenha esse sufocamento. Beleza? O alimento, a água, né, que a gente bebe, tem que cair aonde? No esôfago. No esôfago vai ocorrer uma série de movimentos involuntários chamados movimentos peristálticos.
Esses movimentos peristálticos vão empurrar esse bolo alimentar em direção ao estômago. E aí o que acontece? Lá no estômago tem uma válvula chamada de válvula cárdia. Essa válvula cárdia está assim, dessa forma, tá? Para o alimento descer e não sair mais. Então, quer dizer que essa válvula permite o quê? A entrada do alimento e impede a saída do alimento. Bom, e aí o que acontece? O estômago, então, já quando a gente está mastigando, ele começa a produzir o suco gástrico. E o que é o suco gástrico? É uma mistura do ácido, chamado de HCl, o ácido clorídrico, que é um ácido forte, né? E esse ácido, qual vai ser o papel dele? Desnaturar a proteína, ou seja, desenrolar a proteína e ativar a enzima chamada de pepsina, que vai atuar sobre as proteínas e começar a quebrar elas em pedaços menores, chamado de peptídeos. E aí o alimento aqui no estômago ele vai se transformar em algo parecido com uma papinha de bebê. E aí a gente vai chamar isso de quimo. E aí o que acontece? Quando o alimento chegou nessa textura, aí tem uma válvula chamada de piloro, que vai abrir para que o alimento agora caia no intestino. E é esse intestino que vocês estão vendo aí agora, conectado ao estômago, que é o chamado duodeno, onde vai ocorrer a maior parte da digestão. E aí, o que é que vai acontecer? Muita coisa que a gente vai ver agora, ó. Lá vai. Então, o alimento chegou lá no duodeno, o que é que vai acontecer? A bile, ela vai ser liberada lá pela vesícula biliar. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer. A bile é uma espécie de sabão. E o que é que o sabão faz? Ele emulsiona, tá, as gorduras. Sabe aquele ego Enem? É de emulsificação. Então, sempre cai uma questãozinha sobre isso. Então, fica super esperto para você entender o que é emulsionar. Emulsionar significa pegar essa gota de gordura grandona que vocês estão vendo aí, transformar numa gota menor, ou seja, em gotinhas menores. É o efeito do sabão, tá? Emulsão, emulsionar, emulsificar, tá certo? E aí, o que é que mais tem lá na bile? Tem, nesse caso, galera, sais. Esse sais, quando reage com ácido, vai aumentar o pH. Porque o pH não pode chegar tão ácido lá no intestino. Então, eu tenho que resolver esse problema do pH. O pH do estômago está em torno de 2, 2,5, 2, 2,5, por aí. E quando reage com esses sais, tanto do pâncreas quanto da vesícula biliar, o que é que vai acontecer? Aumentar esse pH para 8,5 por aí. Tá? E aí o pâncreas está liberando, além do bicarbonato, né, que seria um sal aqui para poder controlar essa acidez, vai liberar o suco pancreático. Esse suco pancreático é super importante, porque ele vai ter aqui as enzimas que vão digerir basicamente tudo. Então, o pâncreas é um verdadeiro laboratório de enzimas, um laboratório enzimático. Então, lá vai ter vários The Flash. Sabe aquela série lá do The Flash? Bom, não tem vários, né, das várias terras? Bom, imaginem isso aí, ó. Então, o pâncreas são vários The Flashzinhos para poder quebrar, né, cada um ali os nutrientes. Então, a gente tem a amilase para quebrar o amido. A gente tem a lipase para quebrar os lipídios. A gente tem a protease, né, que é a tripsina, que continua digerindo ali os peptídeos, tá? E a gente tem também no pâncreas as nucleases. Olha que massa! Quer dizer que são enzimas que vão digerir DNA, RNA, né? Então, quer dizer que... Olha aí, galera, ó que susto! De onde que vem o nosso DNA? Como é que a gente constrói o DNA da gente? DNA de boi, DNA de galinha, DNA de feijão, DNA de arroz, da manga. Então, daquilo que a gente vai comendo, o que acontece? Tem membrana citoplasma e núcleo. E o que acontece com o núcleo dessas células? Também são digeridas e transformadas em nucleotídeos. Né? Lembra que tem adenina, timina, guanina, citosina? As bases hidrogenadas estão lá compondo esses nucleotídeos que você vai incorporar para formar o seu DNA. Fantástico, né? Bem, então o pâncreas fez isso aqui e aí o alimento não está ainda digerido. Por que não? Porque ainda tem moléculas aqui que não foram totalmente digeridas. E aí, para garantir essa total digestão, o próprio duodeno vai produzir aqui o chamado suco entérico. E esse suco entérico ele vai quebrar todas as moléculas que estão na forma dimérica. O que quer dizer isso? Então, na forma de 2. Aí repare, ó,
Uma das enzimas mais importantes daqui do suco entérico é a lactase. A lactase é a enzima que vai digerir a lactose. Isso é aquela que dá aquele problema da lactosemia, né? Que é a galera que tem intolerância ao leite. Então, porque não consegue produzir essa lactase. A lactase é que está faltando ali. Então, se não tem a lactose não é digerida. Se não é digerida, ela não vai ser absorvida. Isso vai dar um problema lá na frente, lá no intestino, que vai causar um desequilíbrio bacteriano e que vai ser o efeito aí dessa intolerância ao leite. E aí a gente tem outras enzimas, a sacarase para digerir a sacarose, a gente tem a maltase para digerir a maltose e tem a erepsina para de repente quebrar os dipeptídeos. O que quer dizer isso? Aqueles dois aminoácidos juntinhos que eu vou conseguir quebrar a partir dessa erepsina. Eu queria que vocês prestassem atenção nas enzimas que digerem proteínas, né? Todas elas são proteases. E essas proteases, então, vão ter diferentes apelidos. Pepsina, no estômago, tripsina, que é produzida pelo pâncreas, e erepsina, que é produzida pelo próprio duodeno, que compõe esse suco chamado de suco entérico. Bom, então, finalmente, acaba aí a digestão. E todos os nutrientes, né, a glicose, o aminoácido, o glicerol, o ácido graxo, estão prontos para serem absorvidos. E aí, junto com a água, as sais, vitaminas, né, e outras moléculas que não precisam ser digeridas, isso vai compor uma coisa que a gente chama de quilo. Então, o quilo ele seria assim, um aspecto leitoso, tá? Onde o nutriente está ali para ser totalmente absorvido. E para garantir essa absorção, a gente vai ter aí esse jejum no ilho que é imenso, né? Em torno de 6,5 metros, para que você faça esse processo de absorção. Só que tem um detalhe fantástico. Qual o detalhe? É que essas vilosidades, ou seja, o intestino ele tem vilosidades, quer dizer, que é todo dobrado, como se fosse uma sanfona, né? Que ela está aqui pequenininha, mas você pode esticar ela. Então essas vilosidades elas vão ajudar e muito a aumentar essa superfície total do intestino. Então, eu trouxe aqui o piloto aqui para a gente poder fazer isso e aqui talvez fique mais fácil você entender. Então, as vilosidades elas funcionam assim e aqui os vasos sanguíneos eles passam por aqui, ó, querendo pegar a comidinha que você comeu. Então é mais ou menos assim que funciona. Então, as células do intestino, né, a peneirinha que a gente mostrou antes, e que aqui os nutrientes eles vão passar, né, então, por essas vilosidades intestinais, que tudo isso aqui são células, e esses nutrientes, então, eles vão passar daqui do intestino para os vasos sanguíneos. E assim, o que acontece? Para aumentar ainda mais a eficiência desse processo, aí cada célula dessa, da vilosidade, ela apresenta microvilosidades. Então essas microvilosidades, né, elas vão aumentar bastante a superfície de absorção disso aqui. Então, quer dizer que a gente tem lá aqueles 6 metros de intestino, né, jejum no ilho para absorver, dobradinho, aumenta pra caramba então essa superfície, e essas velocidades com células com microvelocidades aumenta muito mais essa capacidade absortiva, ok? Chegando a milhares de metros, né, essa capacidade de absorção total do intestino em absorver os nutrientes. Massa! E agora, tudo aquilo que foi digerido foi absorvido. Então, as coisas que não foram digeridas, casca de arroz, casca de tomate, casca de feijão, né, a casca da maçã que você comeu, então, algumas coisas que não conseguiram ser mastigadas, né, ficaram inteiras, as enzimas não conseguiram quebrar, é isso que vai formar as fezes. Olha que massa, então, o que é fezes? Tudo aquilo que você não conseguiu digerir e agora vai se encaminhar para o intestino grosso. E no intestino grosso vai ocorrer o que ali? A ação de algumas bactérias que vão começar a atuar ali sobre esses nutrientes não digeridos. E tem principalmente o que ali? Celulose, né? E a celulose é um polissacarídeo de glicose ali que você não consegue fazer digestão.
mas aí vai ter algumas bactériazinhas ali que de repente se aproveitam disso. E aí elas começam então, né, a tentar conviver com aqueles restos que a gente deixou ali. E esse intestino grosso ele tem lá umas bactérias que a gente chama de coliformes fecais. Algumas bactérias vão compor aquilo que a gente chama de flora intestinal. Essa flora intestinal que vai ser super importante para a formação das nossas fezes. O intestino grosso ele vai se dividir então em cólons. A gente tem os cólons chamados ascendente, transverso e o descendente. Esses cólons servem para quê? Para a formação das fezes, né? Para abrigar esses restos que a gente não conseguiu fazer digestão. E aí vai ocorrer também a absorção de água e a absorção de sais aqui, tá bom? Então isso é super importante porque quando a gente bebe água, né, uma parte da água é absorvida no jejum no ilho, mas uma boa parte vai ser também absorvida no intestino grosso. E aí por isso, né, que se você fica muito tempo sem defecar, o que acontece? As fezes ficam duras, né, porque ocorreu uma intensa absorção de água. Quer dizer, quanto mais tempo as fezes ficam ali, significa que mais água vai ser absorvida e mais difícil vai ser expelir esse negócio, né? Que seria as fezes. Bom, e falando nisso, chegando lá no final. Aí no final tem um reto, né? E a porta de saída que vai ser o ânus. Mas antes da gente fechar a nossa aula, só lembrando, né? Então, que existem alguns nutrientes que a gente come justamente pensando nessa flora bacteriana, né? Que são chamados de probióticos, né? Então a gente tem lá os probióticos, que são nutrientes, né? Que vão ali alimentar a nossa flora. E existem os alimentos que são flora intestinal, né? Então alguns iogurtes, né? Então nesse caso tem os lactobacilos, que eles vão compor aí também a flora intestinal. As fibras. As fibras elas ajudam na absorção da água, ou seja, reter água nas fezes, e também reter gordura. Por isso que as fibras, né, ajudam nesse processo de emagrecimento. Então, a dieta rica em fibra significa que você vai diminuir um pouco a sua digestão de gordura. Então, como a galera costuma falar, né, a fibra é bom que ajuda na digestão. Errado. A fibra não é digerida. E ela impede que algumas coisas sejam digeridas também. Nesse caso, algumas gordurinhas que a gente come e que as fibras conseguem absorver. Beleza? Essa é a dica aí, super importante em relação ao nosso conteúdo de hoje. Valeu, galera! Espero que tenham gostado. Uma super aula, então.